O plano era simples: os filhos decidiram colocar a mãe de 75 anos em um asilo para idosos e vender seu apartamento. Mas quando o motorista contratado para levá-la olhou para a passageira, ficou estarrecido. Enquanto isso, Antonina Sergeyevna observava seu reflexo em um espelho antigo, cujo mercúrio já escurecia com o tempo. Aniversário sem aniversariante, como festa de aniversário sem o coração da festa, pensou, enquanto completava 75 anos e 3/4 de vida. Uma existência inteira marcada nas rugas ao redor dos olhos e nos fios brancos, cuidadosamente presos atrás das orelhas. Baixinha, magra, mas com a postura ereta de quem passou décadas como professora de literatura e língua russa. O telefone permanecia mudo desde a manhã. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. As letras na tela formavam apenas a data: 15 de março, sexta-feira, 10h47. Nenhum dos 3 filhos havia se lembrado de parabenizá-la. Bem, Antonina, pelo menos você pode se parabenizar, murmurou em voz alta, estranhando o som da própria voz na quietude do apartamento. Vestiu um ralo de tecido desgastado pelas incontáveis lavagens, ainda resistente, e dirigiu-se à cozinha. O chá era preparado com um ritual quase sagrado. Aquecia a chaleira de porcelana, colocava folha de chá georgiano, comprada nos tempos da União Soviética, em uma quantidade generosa para que a vida fosse tão cheia quanto a xícara, como costumava dizer seu falecido marido Gleb Andreevich. A lembrança dele apertou seu coração. Fazia 2 anos que ele se fora, mas por hábito, ela ainda servia 2 xícaras de chá todas as manhãs, antes de se dar conta da ausência. Na parede da cozinha, uma foto em preto e branco de 1978 a observava: Gleb, jovem, magro, de óculos de arame grosso, rodeado por adolescentes de olhares desafiadores no internato onde trabalhava como físico. No canto da imagem, dava para distinguir a barra de seu próprio vestido. Na época, ela lecionava russo e literatura no mesmo lugar. Olha só, Gleb, aonde chegaram nossos filhos, suspirou, erguendo a xícara com bordas decoradas com rosas vermelhas em um brinde silencioso. De repente, o telefone vibrou com a melodia de noites nos arredores de Moscou. Seu coração deu um salto. Era Emma. Antonina, querida, feliz aniversário. Ecoou a voz enérgica da amiga. Como está? Já estou no seu prédio, só termino de arrumar umas coisas e subo. Antonina se apavorou. Emma, você deveria ter avisado. A casa está uma bagunça. Bobagem, não vim visitar seus pisos, vim ver você. Abre a porta, respondeu a amiga sem cerimônia. Em menos de 1 minuto, Emma Kogan estava à sua frente, baixa, ágil, com um corte de cabelo curto e batom vermelho vivo. Apesar dos 70 anos, parecia 10 anos mais jovem, graças aos genes e aos exercícios neurológicos que praticava há décadas. Parabéns, amiga disse, abraçando Antonina com força e entregando um buquê de crisântemos brancos e uma caixa de bombons. Por que essa cara amarga? Os filhos ainda não ligaram? Perguntou, já conhecendo a resposta. Antonina apenas balançou a cabeça e a conduziu até a cozinha. Nem espero muito, justificou. A Lisa está ocupada com a escola, o Pavel com a empresa e o Gleb, bem, ele tem seus problemas. Que problemas podem ser mais importantes que o aniversário da mãe? Retrucou Emma, tirando da bolsa um prato embrulhado em papel alumínio. Trouxe uma torta de maçã, como você gosta. Antonina cortou o doce, tentando disfarçar a emoção. Obrigada, Emma. A amiga segurou sua mão. Sei que você não gosta de falar disso, mas depois que Gleb Andreevich faleceu, seus filhos se afastaram. Principalmente esse aproveitador do Glebzinho, que só aparece quando precisa de dinheiro. Antonina suspirou. Ele veio semana passada. Pediu 5.000 até o salário. Disse que um projeto dele ia por água abaixo sem esse dinheiro. E ele tem salário? Ironizou Emma. Em 40 anos nunca vi. Antonina abaixou os olhos. Eu sei que você se priva de remédios para dar dinheiro a ele. Um misto de tristeza e irritação passou pelo rosto da aniversariante. Emma, não comece. Quando foi a última vez que a sua Lisa ligou? 1 mês? 2? E ela tem seus netos crescendo. A Ana já tem 16 anos, uma moça, e você nem a vê mais. Antonina permaneceu em silêncio, girando a xícara entre os dedos. A neta Ana era especial, inteligente e séria, tão parecida com ela na juventude. Mas depois da morte de Gleb, Lisa passou a trazê-la cada vez menos até parar de todo. Ela é diretora de uma escola, tem muitas responsabilidades, tentou justificar. Responsabilidades, repetiu Emma com sarcasmo. Conheço essa história. Ela tem vergonha da família, acha que ser filha de professores é pouco. Não é verdade, reagiu Antonina. Ela só está muito ocupada. Emma apenas balançou a cabeça, mas não insistiu.
Chega de tristeza. Que tal irmos à minha casa hoje à noite? Chamei mais umas amigas da época da faculdade de medicina. Tomamos um gole de conhaque, recordamos os velhos tempos. Antonina hesitou. Obrigada, Emma, mas prefiro ficar. Se os filhos ligarem ou aparecerem. Um lampejo de pena cruzou o olhar da amiga, mas ela se recompôs rápido. Como quiser. A oferta fica de pé. Se mudar de ideia, me ligue que eu passo aqui. Depois que Emma foi embora, o apartamento parecia ainda mais vazio. Antonina subiu em uma cadeira e tirou de cima do armário uma caixa antiga de bombons Titi e Moloco, onde guardava cartas e cartões dos filhos. Ali estava um bilhete com letra infantil. Mamãe, parabéns pelo Dia da Mulher. Você é a melhor mãe do mundo. Lisa, 2º ano. Uma figura de cosmonauta em outro cartão. Queridos papai e mamãe, parabéns pelo aniversário de casamento. Pavel, 5º ano. E um papel amassado. Mãe, fui ensaiar, chego tarde. O bora estava ótimo. Beijos, seu Gleb. Ele tinha 17 anos na época, acabará de montar sua primeira banda de rock. Onde tudo aquilo tinha ido parar? Quando o carinho se transformou em fria cortesia e depois em indiferença. Antonina guardou a caixa e aproximou-se da janela. Do 5º andar, via o pátio cheio de carros. O parquinho vazio fazia frio demais para brincadeiras. A Rua da Lealdade, onde morava havia décadas, agora era cercada por prédios novos, apertando o antigo bairro em um anel de concreto. O dia arrastava-se devagar. Antonina arrumou a casa, releu poemas de Akatova, ligou a televisão, mas não conseguiu prestar atenção. O telefone continuava mudo. Às 6 da tarde, resignou-se. Nenhum dos filhos se lembraria de seu aniversário. Preparou mais chá, cortou um pedaço da torta de Emma e estava prestes a se sentar diante da TV quando a campainha tocou. Era Gleb, desalinhado, com uma barba por fazer, mas com um brilho incomum nos olhos. Em uma mão, uma garrafa de champanhe, na outra, uma caixa com bolo. Mãezinha, feliz aniversário, disse, abraçando-a com força. O cheiro de uma colônia cara misturada a um leve aroma de álcool envolveu Antonina. Glebzinho, ela exclamou, genuinamente feliz. Entre logo, Gleb, acabei de preparar chá, disse Antonina, ainda segurando a garrafa de champanhe que o filho lhe estendia. Esqueça o chá, mãe. Hoje é seu aniversário de bodas, rebateu ele, já se dirigindo à cozinha com passos largos. Abriu os armários com familiaridade, procurando taças. Onde estão os copos de cristal? Encontrou-os antes que ela respondesse. Havia algo no comportamento de Gleb que inquietava Antonina. A voz alta demais, os gestos amplos e desnecessários, o olhar que não se fixava no dela, como se evitasse encará-la. Ela observou enquanto o filho enchia as taças com um cuidado exagerado, derramando algumas gotas no balcão. E a Liska com o Pavlik? Não vão vir? Perguntou, ajudando a segurar a garrafa. Todos ocupados, mãe, respondeu ele, hesitando por um instante antes de se recuperar. A Liska ficou até tarde na escola. Teve um escândalo com financiamento, alguma coisa assim. O Pavlik está em uma reunião importante com um cliente suíço. Mas eles mandam parabéns. Gleb puxou do bolso interno do casaco um folheto brilhante e estendeu-o para ela. Nós três nos juntamos e preparamos um presente. Antonina leu em voz baixa. Pinhal de Sosnovy Bor, Sanatório Pensão. Com entusiasmo forçado, Gleb explicou. É um lugar de elite. Com acompanhamento médico, 5 refeições por dia, procedimentos no meio da floresta de pinheiros, bem ao lado de um lago. Compramos uma estadia de 1 mês para você. Amanhã de manhã um carro vem buscá-la. Tudo já está pago. Ela folheou o panfleto devagar, sentindo um nó se formar no estômago. 40 anos de maternidade haviam afinado seu instinto. Sabia reconhecer quando Gleb omitia algo ou mentia. Os dedos dela tremeram levemente ao virar a página. Que surpresa, murmurou levantando os olhos. E quem de vocês vai comigo? O filho contraiu os ombros, um tique nervoso. Ninguém, mãe. Todos têm trabalho, compromissos. Mas o motorista é confiável, e a equipe lá é ótima. Você vai gostar. E quanto custa esse paraíso? Antonina aproximou o folheto do rosto, tentando decifrar os números miúdos na última página. Sem os óculos, as letras dançavam. Isso não importa, Gleb arrancou-lhe o panfleto das mãos com um movimento rápido. Somos seus filhos, temos o direito de lhe dar um presente. Ela o encarou, estudando cada traço do rosto que conhecia tão bem. Nos últimos anos, Gleb só aparecia quando precisava de dinheiro. Na véspera, havia levado os últimos 5.000 rublos de sua aposentadoria. E agora, de repente, um sanatório caro por 1 mês inteiro. De onde veio esse dinheiro, filho? Perguntou direto. Mãe, exclamou ele, fingindo indignação. Achas que somos mendigos? Juntamos os 3, pegamos um empréstimo.
Não interessa. O que importa é que você vai descansar, recuperar a saúde. Algo está errado, pensou Antonina, mas decidiu não demonstrar desconfiança. Se os filhos tramavam algo, melhor descobrir do que era antes de confrontá-los. Está bem, Glebzinho, sorriu com doçura. Aceito. Só me dê o endereço desse lugar. Preciso deixar com a Emma, para ela me visitar. Eu mesmo ligo para a Emma, respondeu ele, rápido demais. O endereço é complicado. Fica num condomínio de veraneio. Melhor você se arrumar. O carro passa cedo, às 7. Quando Gleb saiu, levando consigo a garrafa de champanhe pela metade, vou terminar em casa pela sua saúde, mãe. Antonina ficou imóvel junto à janela, observando a noite cair sobre os telhados. No fundo da gaveta da escrivaninha, debaixo de uma pilha de cadernos, guardava um recorte de jornal amarelado, que conservava havia décadas. A manchete dizia: professora de Leningrado salva médico ferido em Grozny. Na foto desbotada, uma Antonina jovem sentava-se à beira de uma cama de hospital, segurando a mão de um homem com a cabeça enfaixada. A legenda explicava: Leonid Korchak, médico militar, ficou gravemente ferido durante o bombardeio a um hospital de campanha. Por 4 dias a professora voluntária Antonina Vergitskaya não se afastou de seu leito, lendo poemas e mantendo-o consciente até a chegada da evacuação médica. Ela dobrou o recorte com cuidado e o devolveu ao lugar. Estranho que aquela memória tivesse voltado justamente hoje. Talvez porque, aos 75 anos, sentisse-se tão vulnerável quanto aquele soldado ferido. Como é fácil destruir o que se constrói por anos, refletiu fechando a gaveta. A confiança, o amor, uma família. E como é difícil reconstruir. No corredor, o tic-tac do relógio de parede marcava os últimos minutos de seu 75º aniversário. O telefone permaneceu mudo. Se prometi, preciso ir, sussurrou Antonina Sergeyevna, abotoando o casaco bordô. O ponteiro dos minutos indicava 6h45. Do lado de fora, a aurora de março mal rompia a escuridão, tingindo de rosa as copas dos prédios. Ela deu uma última olhada pela casa, a cristaleira com o jogo de louça de festas, as prateleiras onde Pushkin dividia espaço com Tchekov e os cadernos de aula se misturavam aos volumes gasto de Akatova. Nas paredes, fotos em preto e branco. Gleb Andreevich em sua primeira formatura, ela própria, jovem, com a trança enrolada como uma coroa, recebendo flores dos alunos. Uma sensação estranha invadia, como se estivesse se despedindo daqueles muros para sempre. Bobagem, repreendeu-se. Em 1 mês estarei de volta. Mesmo assim, guardou na bolsa o diário que mantinha há 40 anos e o recorte sobre Grozny. Alguém bateu à porta. No patamar, um homem alto, de terno escuro demais para a primavera, postura militar e um corte de cabelo severo. Antonina Sergeyevna cumprimentou com uma voz rouca e grave. Vou buscá-la. Permita-me levar sua mala. O motorista pegou a pequena valise e indicou o caminho com um gesto. Ela notou, ao passar, uma cicatriz reta cortando sua face esquerda, como se tivesse sido feita por um bisturi. Na calçada, um Mercedes preto os aguardava, um modelo que ela só vira em filmes. O homem abriu a porta traseira com galanteria. Por favor. Os bancos de couro macio exalavam um perfume de colônia cara e café fresco. Sobre a mesinha rebatível, um termo e um saquinho transparente com pães recém-assados. Meu filho vem logo, disse o motorista, como se adivinhasse sua pergunta. E de fato, Gleb apareceu correndo, ofegante, os olhos saltando de um lado para outro. Aproximou-se do homem e falou baixo, mas Antonina ouviu através da janela entreaberta. Está tudo pronto? Sim. A mala está no porta-malas, os documentos comigo. Gleb tirou do bolso um envelope. Aqui está o restante. Leve-a para o pinhal de Sosnovy Bor. Sua voz baixou ainda mais, mas as palavras chegaram claras. Este será seu último aniversário conosco. Antonina sentiu o sangue gelar. Último aniversário? O que aquilo significava? Por que Gleb falava dela na terceira pessoa, como se já não estivesse ali? Por que entregava documentos a um estranho? O filho espiou para dentro do carro, o sorriso forçado. Bom caminho, mamãe. Liga quando chegar. E como se lembrasse de algo, lá pega sinal. Claro, respondeu ele rápido demais. Ótima cobertura. Então vou indo, me esperam, despediu-se Gleb sem olhá-la nos olhos. Fechou a porta com um baque seco e afastou-se a passos largos, sem se virar. O carro arrancou em silêncio. Pelas janelas a cidade desfilava. Primeiro os subúrbios industriais com seus muros de concreto pichados e galpões abandonados, esqueléticos, restos de gigantes soviéticos que não sobreviveram aos anos 90. Depois os bairros dormitório, caixas cinzentas de 5 andares entremeadas por arranha-céus de vidro e aço,
cogumelos que brotavam onde antes havia apenas campos. Como a cidade mudou, suspirou Antonina. Quando ganhamos este apartamento com seu marido, aqui só havia terra e barracos de madeira, lembrou o motorista, os olhos fixos na estrada. Antonina observava-o furtivamente pelo espelho retrovisor. As têmporas grisalhas, o perfil marcado por um nariz proeminente, a cicatriz na maçã do rosto esquerda. Algo batia insistentemente em sua memória, como um martelo surdo contra uma parede de esquecimento. Desculpe, rompeu o silêncio por fim. Não nos conhecemos. O motorista encontrou seu olhar no espelho por um instante. Os olhos, cinzentos e atentos, pesavam sob pálpebras cansadas, como se carregassem décadas de coisas não ditas. Conhecemos, sim, Antonina Sergeyevna, respondeu ele, a voz baixa e áspera como cascalho. Grozny, 1995. Hospital de campanha. A memória a atingiu como uma onda. O cheiro acre de antisséptico misturado ao metal da sangue, o troar da artilharia tão perto que fazia tremer as paredes de lona. Um jovem médico, a cabeça ensanguentada, o peito dilacerado por estilhaços. Sem esperanças, dissera o cirurgião mais velho. Ele tem esposa e uma filha pequena, responderá ela na época, e ficará ao seu lado. 4 dias sem dormir, trocando curativos, enxugando a febre de sua testa, recitando versos de Mandelstam para mantê-lo consciente quando a morte já estendia os dedos. Quando o helicóptero de evacuação chegou, todos se surpreenderam que ele ainda respirasse. Leonid, o nome escapou dos lábios de Antonina como um suspiro. Leonid Korchak. Ele assentiu sem tirar os olhos da estrada. Não esperava me ver como motorista? Não esperava te ver vivo, admitiu ela, a voz trêmula. Depois da evacuação, nunca mais soube de você. E eu soube de você, e sorriu ele, um sorriso inesperadamente quente, que suavizou as linhas duras do rosto. E mais do que isso, acompanhei sua vida. A princípio, só queria agradecer. Você desapareceu tão de repente. Mas sabe, dívidas de gratidão não têm prazo de validade. Parou o carro à beira da estrada e desligou o motor. Virando-se para ela, Leonid a encarou com uma intensidade que a fez recuar no banco. Antonina Sergeyevna, precisamos conversar a sério. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Não estou levando você para o bosque de pinheiros. Ele fez uma pausa, os nós dos dedos branqueando no volante. Mas seu filho, nosso filho, e seus irmãos planejaram uma armadilha nojenta. O estômago de Antonina revirou. O bosque de pinheiros não é um sanatório, continuou Leonid, cada palavra como um golpe de martelo. É um asilo para idosos com uma ala para pacientes com demência. Na prática, um depósito onde abandonam parentes que viraram fardo. Ela sentiu o gosto amargo da bile na garganta. Não pode ser. Glebusca jamais. Talvez não. Leonid abriu a pasta sobre o banco e retirou um maço de documentos. Aqui estão cópias do que seus filhos prepararam. Estendeu-lhes as folhas com mãos firmes. Declaração de internação por problemas de saúde mental. Laudo médico com diagnóstico de demência inicial. Procuração para a venda do apartamento, supostamente assinada por você. Seu dedo indicou os rabiscos toscos no papel. Nem se deram ao trabalho de falsificar direito. Provavelmente contavam que uma vez lá dentro, você seria dopada até não conseguir mais questionar nada. Antonina pegou os documentos com dedos trêmulos. Os números do contrato de venda dançavam diante de seus olhos, uma fortuna de 6 dígitos. Seu apartamento no centro da cidade valia uma pequena fortuna. No rodapé, 3 assinaturas. Elizaveta Glebovna Yershova, Pavel Glebovich Vergitsky, Gleb Glebovich Vergitsky. Mas por quê? Sua voz quebrou. Eles têm dinheiro. Lisa é diretora de um colégio. Pavel é sócio de um escritório de advocacia. Leonid abriu outra pasta. Elizaveta Glebovna afundou em dívidas. Desviou fundos da escola para uso pessoal. Uma auditoria está prestes a expô-la. Não será apenas demitida, mas processada. Folheou os papéis com um estalo seco. Pavel usa a firma para lavagem de dinheiro. Seus sócios começaram a desconfiar. Ele está à beira de ser expulso. Quanto ao caçula Gleb, fez uma pausa, deve a agiotas e casas de apostas. Ameaçaram quebrar seus ossos se não pagar. Antonina sentou-se atordoada, incapaz de reconciliar aquelas palavras com os filhos que criará sozinha após a morte do marido, aos quais dedicara cada pedaço de si. Como você sabe tudo isso? Trabalhei em segurança privada depois de deixar o exército, explicou Leonid. Aprendi a garimpar informações. Quando seu filho mais novo me contratou, sem saber de nosso passado, fiz minha própria investigação. Estendeu-lhe uma garrafa d'água. Beba. A água tinha gosto de traição, amarga, metálica. Por que você me ajuda? Leonid passou o dedo pela cicatriz, como se ela guardasse a resposta.
Os antigos diziam: a ingratidão é um fardo que só um coração sem consciência consegue carregar. Seus filhos, pelo jeito, são atletas nesse esporte, ironizou sem humor. Mas falando sério, sua voz ficou áspera. Em Grozny, você não salvou apenas meu corpo. Salvou minha alma do desespero. Quando todos desistiram, você ficou. Lembra? Voltei à minha cidade, conhecida até as lágrimas, até as veias, até as glândulas infantis inchadas. As lágrimas escorreram pelo rosto de Antonina. Leonide desviou o olhar, dando-lhe privacidade para se recompor. Tenho uma casa no campo, disse, após um silêncio. Em Ozyornaia, às margens do lago Ladoga. Proponho levá-la até lá. Lá você poderá pensar com calma, decidir o que fazer. O melhor contra-ataque vem de onde não esperam, não é? Ela enxugou as lágrimas e endireitou as costas. Algo dentro dela rachara, mas não se partirá por completo, como um carvalho antigo que perde galhos na tempestade, mas mantém as raízes firmes na terra. Vamos, concordou. Mas primeiro quero ver esse bosque de pinheiros com meus próprios olhos. Preciso saber aonde eles pretendiam me mandar. Leonide a observou, cauteloso. Tem certeza? Pode ser difícil. Tenho, respondeu ela, firme. Como dizia Solzhenitsyn, para que a alma não se consuma na dor, é preciso deixá-la amadurecer no conhecimento. Ele assentiu, ligou o motor e virou na direção da estrada circular. Antonina olhava pela janela, os pensamentos turvos. Cada um daqueles filhos ainda era um pedaço de seu coração, e aqueles pedaços sangravam. Mas outra parte dela, a que a mantivera de pé nas piores tempestades, sussurrava. Você vai dar conta, Tônia. Sempre deu. O carro acelerava pela rodovia, levando-a rumo ao desconhecido. Pela primeira vez em anos, porém, aquele desconhecido não era apenas escuridão, havia, nele, um clarão tênue de esperança. O bosque de pinheiros revelou-se um prédio cinza de 3 andares, construção soviética cercada por um muro alto coroado de arame farpado. Mais parecia uma prisão de segurança mínima do que um sanatório. Na porteira, uma placa, Instituição Privada de Assistência Social. Leonide não entrou, apenas reduziu a marcha ao longo da cerca, permitindo que Antonina visse os caminhos de passeio desolados, onde alguns idosos, apesar do frio, arrastavam-se em batas cinzas idênticas como fantasmas. Bastante? Perguntou ele, ao notar seu rosto pálido como giz. Ela assentiu em silêncio, os lábios pressionados em uma linha fina. Vi uma reportagem sobre este lugar há alguns anos, murmurou, quando já estavam a quilômetros dali. Havia uma investigação por causa de denúncias de maus-tratos. Tratar o problema de outra forma. Você tem tempo, recursos e, agora, informações. Eles não esperam que você reaja, contam com sua passividade, com a imagem de uma mãe idosa e frágil que não questiona. Mas você não é mais essa pessoa. Lê abriu uma pasta menor e deslizou sobre a mesa um cartão de visitas com um nome e telefone. É de um advogado especializado em fraudes familiares. Ele já está ciente do caso e pode entrar com uma ação para anular qualquer transação feita sem seu consentimento. Além disso, ele apontou para outro papel. Aqui está o endereço de um banco suíço onde você pode abrir uma conta em seu nome. Transfira seus ativos para lá antes que eles consigam bloqueá-los. Antonina pegou os documentos com mãos trêmulas, mas os olhos, antes embaçados de dor, agora brilhavam com uma determinação fria. E se eles descobrirem? Se tentarem algo contra mim? Eles não ousarão, respondeu Lei, servindo mais uma dose de conhaque. Você não está sozinha. E a partir de agora cada passo deles será documentado. Ele indicou uma pequena câmera discreta sobre a porta. Tenho gravações de tudo o que foi dito aqui, incluindo a confissão de Gleb sobre as dívidas. Isso é suficiente para pressioná-los. Ela respirou fundo, como se o ar gelado do lago entrasse em seus pulmões, limpando a névoa dos últimos anos. E minha casa? Minha vida? Você decide. Lei inclinou-se para a frente, o rosto iluminado pelo crepúsculo que incidia nas janelas panorâmicas. Pode vender a apartamento se quiser, mas sob suas condições. Ou pode doá-lo a uma instituição de caridade, deixá-lo para um museu, transformá-lo em um centro cultural. O que importava para eles era o dinheiro. Para você deve ser algo maior. Antonina olhou para o lago, onde as últimas faíscas do sol dançavam sobre as ondas. Lembrou-se das mãos pequenas dos netos, dos jantares de domingo, das promessas nunca cumpridas. Eles escolheram seu caminho, disse finalmente com uma calma que a surpreendeu. Agora eu escolho o meu. Lê sorriu, quase imperceptivelmente. É assim que se ganha uma guerra. Não com gritos, mas com estratégia. Ele empurrou para ela um caderno de couro escuro. Aqui estão os contatos, um detetive particular, um psiquiatra independente para um novo laudo, e hesitou pela primeira vez, um número pessoal.
Meu, para quando precisar. Ela abriu o caderno e viu, entre os papéis, uma foto antiga. Ela própria, jovem, rindo ao lado de um homem de uniforme com um lago de fundo. Você guardou isso todo esse tempo? Guardei muitas coisas, admitiu ele desviando os olhos. Algumas por profissionalismo, outras, por outros motivos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de quietude que precede uma decisão irrevogável. Antonina fechou o caderno e segurou-o contra o peito, como um escudo. Amanhã, anunciou levantando-se, ligarei para o advogado. E depois para cada um deles. Separadamente. Lê acompanhou-a até a escada, observando enquanto ela subia, ereta, sem se apoiar no corrimão. Quando a porta do quarto se fechou, ele voltou à cozinha, apanhou o telefone e descou um número de memória. Alô, é o coroné. Preciso que você prepare alguns documentos para amanhã. Uma procuração especial e um testamento. Uma pausa. Sim, ela está lúcida. Mais do que nunca. Paulo recebeu o envelope em seu escritório, sozinho. Ao abrir, seus dedos tremeram quase imperceptivelmente. Os olhos escanearam o texto com a velocidade de um advogado experiente, mas não tão rápido que não captasse cada detalhe. A mandíbula se contraiu, os nós dos dedos esbranquiçaram ao apertar o papel. Ele não gritou, não amassou a carta. Em vez disso, pegou o telefone com um movimento calculado e discou um número que Antonina sabia, não era o dela. O de um colega de confiança, pensou, ou talvez de um especialista em resolver problemas. Gleb, por sua vez, estava em casa quando o porteiro anunciou a entrega. O mais novo dos três abriu o envelope com a descontração de quem não espera nada de importante, até que seu rosto se transformou. Primeiro, a incredulidade. Depois, o pânico. Ele correu até a janela, como se pudesse ver através dela quem o observava. Em seguida, atirou o papel sobre a mesa e começou a revirar gavetas, procurando algo. O celular pré-pago, adivinhou Leonid, aquele que usa para apostas. Os três reagiram como animais acossados, cada um à sua maneira. Elizabeth com a histeria de quem tem tudo a perder, Paulo com a frieza estratégica de quem já planeja a contraofensiva, e Gleb com o desespero do jogador que sabe que a sorte se esgotou. Eles não vão ceder tão fácil, murmurou Antonina, observando as telas. Os dedos dela, antes trêmulos, agora repousavam firmes sobre a mesa. Não era mais a mãe que implorava por migalhas de afeto, mas a estrategista que estudava o tabuleiro. Não esperávamos que cedessem, respondeu Leonid, ajustando o ângulo de uma das câmeras. O objetivo não é a rendição imediata. É o reconhecimento. Que eles saibam que você não é mais a vítima passiva de sempre. Que desta vez as regras são suas. Um bip agudo soou no notebook. Na tela, uma notificação piscava. Transferência detectada. Conta de E. Veverjitskaya, conta pessoal. Valor, 1.800.000 RUB. Leonid sorriu, satisfeito. Ela está tentando esconder o dinheiro. Mas já é tarde. Antonina não sorriu. Seu olhar era de pedra. E Paulo? Ainda não moveu um músculo. Leonid clicou em outra aba. Mas acessou o sistema do cartório 3 vezes nos últimos 10 minutos. Provavelmente checando se há como anular a procuração que você assinou ontem. E Gleb? Aí, o ex-militar hesitou. Ele ligou para um número que monitoramos. Um agiota de Moscou. Pelo tom da conversa, Leonid fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Ele está pedindo mais tempo. Ou mais dinheiro. Antonina fechou os olhos por um instante. Não por fraqueza, mas para gravar naquele segundo a certeza de que não havia mais volta. Quando os abriu, sua voz estava firme. Então é hora de executar a próxima etapa. Leonid assentiu e deslizou até ela 3 pastas azuis, cada uma com o nome estampado na capa. Elisaveta, Paulo, Gleb. Dentro não havia apenas cópias dos documentos que já haviam enviado, mas algo muito mais contundente. Arquivos de áudio, explicou ele, tocando na primeira pasta. Gravações de ligações deles nos últimos 6 meses. Aqui Elizabeth combinando com o contador como ajustar os relatórios da escola. Aqui Paulo orientando um estagiário a forjar assinaturas em processos. E aqui, ele abriu a pasta de Gleb com um suspiro quase paternal, as confissões dele para os credores. Promessas de pagamento com a herança da mãe como garantia. Antonina pegou os fones de ouvido e escutou. Cada palavra era uma facada, mas também uma prova. Quando terminou, devolveu o aparelho a Leonid com um gesto decisivo. Envie para os contatos que selecionamos. Os jornalistas, a ordem dos advogados, os pais de alunos da escola. Ela fez uma pausa, olhando fixamente para as telas onde seus filhos, agora pequenos e vulneráveis, tentavam desesperadamente tapar os buracos de suas próprias mentiras. E ative as câmeras de segurança deles.
Quero ver o momento exato em que entenderem que o jogo acabou. Leonid não perguntou se ela tinha certeza. Não era necessário. Ele simplesmente digitou um comando e nas telas, uma a uma, as luzes vermelhas dos dispositivos de gravação piscaram, ativas. A operação de justiça ou vingança, dependendo do ângulo, havia entrado em sua fase final. Do lado de fora, o sol da tarde batia nas janelas da casa de Leonid, iluminando o rosto de Antonina com uma luz dourada. Ela não parecia mais a mesma mulher que chegara ali 2 dias antes, curvada pelo peso da traição. Agora seus ombros estavam retos, os lábios pressionados em uma linha fina de determinação. Eles vão me odiar, disse quase para si mesma. Leonid serviu-lhe uma xícara de chá, negro e sem açúcar, como ela gostava. Talvez. Ele deu de ombros. Mas vão te respeitar. E isso, Antonina Ivanovna, é algo que eles nunca fizeram antes. Os dedos de Leonid tremeram levemente ao dobrar a folha de papel. Sem perder tempo, descou um número marcado como não atender em sua agenda. A voz ao outro lado da linha soou tensa, mas profissional. Boris, tem um force majeure. Preciso de uma consulta urgente sobre saída do país. Ele falou baixo, mas com clareza. Sim, exatamente isso. Não, os documentos estão em ordem. O problema é de outra natureza. Enquanto isso, em um apartamento no centro da cidade, Gleb recebeu sua carta. A reação foi explosiva. Seu rosto empalideceu, depois enrubesceu de raiva. Ele começou a andar de um lado para outro, agarrando ora o telefone, ora uma garrafa de uísque meio vazia. Finalmente discou um número com mãos trêmulas. Aslan, é o Gleb. Sua voz falhava. Sim, eu me lembro da dívida. Ouça, preciso de um prazo. Só uma semana. Uma pausa. O que significa já deu prazo. É um force majeure, entende? Não, espere, não mande seus caras aqui. Antonina observava o desespero dos filhos com uma mistura amarga de triunfo e pena. Por um lado, sentia uma satisfação sombria ao vê-los experimentar o medo que tanto tentaram lhe impor. Por outro, seu coração de mãe se contraía ao presenciar aquele descontrole, mesmo que merecido. Primeiro contato em 3, 2, 1, contou Leonid quase simultaneamente ao toque de um telefone especial. Mãe. A voz de Elisaveta soou esticada, a fúria mal disfarçada sob uma máscara de controle. O que é tudo isso? Como você pôde? Isso é calúnia. Vou processar você e esse seu consultor, quem quer que ele seja. Olá, Lisa, respondeu Antonina, calma. A carta explica tudo com clareza. Tenho provas das suas fraudes com os fundos de caridade. Que fraudes? Elisaveta tentou se indignar, mas a incerteza já se infiltrava em seu tom. Isso é ridículo. Você simplesmente perdeu a cabeça, como sempre dissemos. Nós? Repetiu Antonina gelada. Do outro lado, um silêncio pesado caiu sobre a linha. Mamãezinha Elisaveta mudou de estratégia, adoçando a voz de forma artificial. Você sabe como meu cargo de diretora é importante para a imagem da ginásio. Isso tudo é um mal-entendido. Vamos nos encontrar, conversar. Eu explico tudo. Não há mal-entendidos, Lisa. As condições estão na carta. Você tem 48 horas. Antonina mal terminou a frase quando o telefone voltou a tocar. Dessa vez era Pavel. Mãe, sua voz era fria e calculada, como em uma negociação de negócios. Isso é completamente irracional da sua parte. Você está colocando em risco a reputação de toda a família. Vamos discutir os termos como pessoas civilizadas. Diga-me, quem está te ajudando? Esse motorista. Posso oferecer a ele uma boa compensação pelo silêncio. Você está propondo suborno, Pasha? Perguntou Antonina serena. Isso, aliás, é crime. Podemos adicionar à sua lista de sonegação fiscal. Mãe, a paciência de Pavel se esgotou, e pela primeira vez sua voz trincou. Você não entende no que está se metendo. São coisas sérias, não brincadeira. Pode prejudicar não só a mim, mas a si mesma. Isso soou como uma ameaça, respondeu ela seca. Ou como um aviso. O terceiro telefonema veio 1 hora depois. Gleb chorava tão alto que Antonina afastou o aparelho do ouvido. Mãe, o que você está fazendo? Soluçava ele. Esses caras vão me destruir. Eu sou seu bebê, sempre fui. Lembra quando você levou meu plastilina para a escola na 3ª série porque eu tinha esquecido em casa? Você sempre me protegeu. Sua voz quebrou. E agora? Quem vai me proteger, Glebucha? Quando vocês 3 decidiram me mandar para o Sosnovy Bor e vender meu apartamento? Perguntou Antonina baixa. Foi eles. Gritou Gleb, desesperado. A Liska e o Pasha. Eu não queria. Eles me obrigaram, disseram que não me dariam dinheiro para pagar as dívidas se eu não colaborasse. Mamãe, você tem que me ajudar. Você sabe como eu sou artístico.
Dinheiro não é minha praia. E esses credores, eles não brincam em serviço. Eu sei, suspirou Antonina. Por isso a carta especifica o valor exato da sua dívida, 800 mil, nem mais nem menos. Mas eu não tenho esse dinheiro. Uivou Gleb. Seu irmão e sua irmã têm, observou ela, seca. Peça a eles. Afinal, vocês decidiram meu futuro juntos. Quando os telefonemas terminaram, Antonina sentia-se emocionalmente esvaziada. Permaneceu junto à janela, olhando para o lago imóvel, enquanto Leonid lhe trazia uma xícara de chá. Difícil? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Difícil, admitiu ela. Ainda são meus filhos. 40 anos os criei, li histórias, sequei lágrimas, ajudei com as lições. Pegou uma foto antiga da família tirada na dacha quando todos ainda sorriam juntos antes da morte do marido. E agora tenho que ameaçá-los com exposição, exigir dinheiro. Não é exigir, é cobrar justiça, corrigiu Leonid suave. E não são ameaças, são escolhas. Nenhum deles sofrerá mais do que merece. Ninguém irá para a prisão se cumprirem as condições. Não estamos pedindo nada para nós, só a devolução do que foi roubado e o pagamento das dívidas. Antonina desviou os olhos para outra foto, os netos Ana e Artyom, no último evento familiar em que esteve presente. E eles? Perguntou, ansiosa. Como isso vai afetar as crianças? Leonid não respondeu. Em vez disso, ligou um tablet e tocou uma gravação. A mãe perdeu o juízo de vez, era a voz de Elisaveta, falando com o marido. Ontem ligou perguntando por que Ana e Artyom não a visitam. Como se eles tivessem tempo para ficar com uma velha caduca. A própria Ana me disse outro dia, mãe, a vovó está estranha, vive repetindo as mesmas coisas. Não, foi certo a gente resolver o negócio do Sosnovy Bor. Lá é o lugar dela. A gravação terminou. Antonina apertou os lábios em uma linha fina. Eu nunca repeti as mesmas coisas, murmurou. E Ana disse que sentia falta das nossas conversas sobre livros. A mentira não só destrói relações, comentou Leonid, ela corrompe a memória. Sua filha mentiu sobre você por tanto tempo que acabou acreditando nas próprias invenções. Antonina abriu seu diário. Folheou as páginas até anotações de 5 anos atrás. 15 de junho, Lisa cancelou mais uma vez a visita das crianças. Terceira vez neste mês, disse que Ana tinha aula com o professor particular. Estranho, porque Ana ligou ontem dizendo que queria vir no sábado para discutir Janier. 24 de setembro, Pasha não parabenizou o pai no aniversário. Disse que estava em viagem a trabalho e esqueceu. Gleb fingiu não notar, mas vi seus olhos se encherem de tristeza. 12 de novembro, Glebusha pediu dinheiro emprestado para uma estúdio musical. Dei minhas últimas economias. Ele reclamou, mas sei que no fundo se orgulha das ideias do filho. Página após página, ano após ano. Uma crônica de pequenas traições que ela perdoara, justificara, ignorara. Como um incêndio na floresta que começa com uma faísca de negligência e devora tudo até virar cinzas de indiferença. Continuamos com a operação, disse Antonina, fechando o diário com firmeza. Eles precisam entender o que fizeram. Não quero vingança, mas a justiça deve prevalecer. Leonid assentiu, satisfeito. Então passamos para o plano B. Sobre a mesa, abriu 3 pastas. Caso seus filhos não cumpram o ultimato, temos pacotes documentais prontos, um para a Receita Federal, outro para o Conselho da Ginásio, apontou para a terceira, mais grossa, e está especial para o jornalista Machin Ignatio. Ele investiga casos de ageísmo e maus-tratos a idosos há anos. Antonina pegou a caneta e assinou, uma a uma, as cartas de encaminhamento. Suas mãos não tremiam. Agora só nos resta esperar, perguntou ela. Agora só nos resta esperar, confirmou Leonid com a mesma calma de sempre. Tinham 48 horas para fazer a escolha certa. Do lado de fora, o crepúsculo espessava as sombras. Algures na distância, uma ave noturna gritou, aguda. Antonina pensou que aquele som se parecia com sua alma, escuro, mas já não assustador. Como se, depois de um longo inverno, o degelo tivesse chegado, e sob a crosta de gelo a água da primavera borbulhasse turva, porém viva. As notícias da manhã no tablet de Leonid estampavam manchetes sobre a aprovação de uma nova lei de proteção aos idosos. Decisão histórica, proclamavam. Passo significativo contra o ageísmo, ecoavam os títulos. Antonina leu com atenção, notando que muitas daquelas garantias chegavam tarde demais para tantos idosos que já haviam sofrido nas mãos dos próprios filhos. Quão simbólico, comentou Leonid enquanto servia o café da manhã, que justamente hoje expira o prazo do ultimato para seus filhos. Ela sentiu, olhando para o relógio. Exatos 48 horas haviam se passado desde a entrega das cartas, e nenhum dos 3 cumprirá as condições.
Não houve ligações com pedidos de desculpas, nem transferências bancárias, nem sinal algum de arrependimento. Só uma atividade febril, que eles acompanhavam pelas câmeras de vigilância. Eles decidiram ir ao banco, constatou Leonid, analisando os dados. Elizaveta teve 3 reuniões fechadas ontem com membros do conselho curador. Pelo jeito, tenta garantir o apoio de pais influentes. Ele passou adiante as gravações. Pavel se encontrou com um certo Grisha Sokolov, figura conhecida em certos círculos por resolver problemas com métodos pouco ortodoxos. E pelo rosto de Pavel a conversa não fora nada amigável. E Gleb? Perguntou Antonina, já pressentindo a resposta. Gleb simplesmente desaparecera. Não dormira em casa, o telefone desligado. Tentava se esconder dos credores, mas era inútil. Já o haviam cercado por todos os lados. Ela suspirou fundo. Alguma coisa dentro dela ainda alimentava a esperança de um arrependimento dos filhos, de uma chance de reconciliação. Mas os fatos diziam o contrário. Eles haviam escolhido escalar o conflito. Chegou a hora do plano B, disse Antonina, endireitando as costas. Colocamos-no em ação. Leonida abriu o notebook. Alguns cliques rápidos e os e-mails com os documentos anexados foram disparados. Para a Receita Federal, as provas de sonegação de Pavel. Para o conselho da escola, as manobras financeiras de Elizaveta. Para os credores de Gleb, o levantamento de seus bens e renda. O último e-mail, o mais volumoso, seguiu para o jornalista Machin Ignatiev. A história completa com provas, cópias dos diários de Antonina, laudos médicos que atestavam sua plena capacidade mental e os planos dos filhos contra ela. Agora só nos resta esperar, disse Leonid, fechando o notebook. A reação não demorará. Ele estava certo. Em menos de 3 horas, notificações começaram a pipocar na tela do tablet. Leonid mostrou a Antonina um vídeo das câmeras da escola. Na imagem, Elizaveta estava em seu gabinete, frente a frente com um homem idoso e imponente, presidente do conselho curador. Exijo uma explicação, Elizaveta Glebovna, disse ele com voz seca e formal. Esses documentos contêm acusações gravíssimas. Os fundos da instituição de caridade não são seu cofre pessoal. É um mal-entendido monstruoso. Elizaveta levantou as mãos, desesperada. Um erro nos relatórios, nada mais. Eu explico tudo. Explicará ao auditor. Enquanto isso, sou obrigado a afastá-la do cargo até o fim da investigação, e retorquiu ele, estendendo a mão. E por favor, entregue as chaves do cofre. A gravação seguinte mostrava o escritório de Pavel. Homens sérios de terno entraram em seu gabinete carregando pastas. Um deles depositou sobre a mesa uma identificação de inspetor fiscal. Pavel Glebovich Vergitsky anunciou. Estamos aqui para uma auditoria extraordinária em sua empresa. Aqui está a ordem judicial. Solicitamos a documentação dos últimos 3 anos. O rosto de Pavel empalideceu como giz. Tentou protestar, mas naquele momento 2 de seus sócios adentraram a sala. Pavel, precisamos conversar sério, começou o mais velho. À luz dos últimos acontecimentos e das informações que recebemos, somos obrigados a rever nossa parceria. A cena mais dramática, porém, foi a de Gleb. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que 2 homens de constituição robusta, de origem caucasiana, o interceptaram na entrada de um prédio. O diálogo foi curto e tenso. Terminou com Gleb, de mãos trêmulas, retirando o relógio caro e entregando as chaves do carro. Ainda não é tudo, disse Leonid, mostrando a tela do celular. Machin e Ignatiev já publicaram o primeiro artigo, Traição na Velhice, como 3 filhos tentaram se livrar da mãe. O texto viralizara, em 2 horas, mais de 100.000 visualizações e compartilhamentos. Antonina percorreu as linhas com os olhos. O jornalista expusera a história com delicadeza, mas sem concessões, respaldado por documentos e fatos. Destacar o contraste cruel entre o escritório luxuoso de Pavel em um centro empresarial de vidro e o modesto asilo Sosnovy Bor, com cortinas desbotadas e cheiro de remédios, para onde os filhos planejavam enviá-la. O artigo já gerou repercussão, comentou Leonid. Mais de 3.000 comentários, a maioria indignada. As pessoas compartilham casos semelhantes, de pais, avós abandonados. Não passou um dia até que as consequências para os filhos de Antonina se tornassem catastróficas. Elizaveta não foi apenas afastada. Um vídeo vazou na internet, ela gritando com a faxineira em seu gabinete. Este pano está errado. Você não limpa direito. O chão está todo manchado como a minha vida agora. A gravação virou meme, símbolo de arrogância com funcionários subalternos. À noite ligou Konstantin, marido de Elizaveta, para anunciar que pediria o divórcio. Contra Pavel, iniciou-se uma auditoria fiscal em larga escala.
Os sócios o expulsaram da empresa, sem direito à participação nos negócios. Nos bastidores da comunidade jurídica, corria uma piada. Ouviu falar do Vergitsky? Agora ele é especialista em direito de família, o próprio. Quanto a Gleb, os credores o encontraram. Depois de uma conversa nada amigável, foi obrigado a vender o carro e o relógio para quitar parte das dívidas. Não bastou. No final daquele dia deram entrada nele no hospital, com contusões múltiplas e concussão cerebral. O telefone indicado nas cartas não parava de tocar. Agora eram os filhos que ligavam, suplicando por ajuda. Mamãe, você tem que parar com isso, gritava Elisaveta ao telefone. Você não entende o que fez? Destruiu minha família, minha reputação. Constantin está pedindo divórcio. Me humilham nas redes sociais. Tudo pelo que trabalhei 20 anos foi por água abaixo. E você? Respondeu Antonina. Calma, entende o que é tentar me declarar incapaz e me trancar num asilo que parece uma prisão? Sua voz, pela primeira vez, deixou transparecer a dor. Foi tudo ideia do Pavel. Ele é advogado, arquitetou esse plano. Você só concordou. E por isso mesmo contava ao marido que eu era uma velha senil. Do outro lado da linha, fez-se silêncio. Depois, um soluço abafado. Pavel ligou com seu tom habitual de fala mais natural, sem o tom formal de sempre. Mamãe, eu só queria que você soubesse, que não foi por mal. Eu sei que isso não justifica nada, mas... Ele engoliu em seco, os dedos tremendo ao brincar com a franja do cachecol. Eu pensei que se a gente controlasse seus bens, você não ficaria na rua. Que a gente ia cuidar de você. Só que a voz falhou. A gente se perdeu no caminho. Antonina observou as mãos do filho, aquelas mesmas mãos que, quando pequeno, se agarravam à sua saia com medo de se perder no supermercado. Agora tremiam por outros fantasmas. Ela suspirou, cruzando os braços sobre o peito. Você acha que eu não sei como é ser fraco, Gleb? Perguntou mais para si mesma do que para ele. A vida toda eu carreguei vocês três nas costas, sozinha, depois que seu pai morreu. Eu também tive medo. Medo de não dar conta, de errar, de perder tudo. Mas nunca usei esse medo para machucar quem eu amo. Gleb baixou a cabeça, como se cada palavra fosse um golpe. Eu sei, murmurou. Por isso eu vim. Não é só pelo dinheiro da indenização, nem por causa do processo. É porque, ele respirou fundo. Porque eu não quero ser esse cara. O que traiu a própria mãe. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo apito distante da chaleira na cozinha. Antonina olhou pela janela, onde um pardal saltitava no parapeito, indiferente às tempestades humanas. Quando se virou para o filho, seus olhos estavam úmidos, mas a voz, firme. A terapia é um bom começo, disse. E o trabalho também. Mas você precisa entender uma coisa, Gleb. Confiança não se reconquista com palavras. São os atos que falam. Ela fez uma pausa, escolhendo cada palavra com cuidado. Se você quer de verdade mudar, vai ter que provar. Não para mim, não para o tribunal, para você mesmo. Ele assentiu, os ombros caídos como se carregasse um peso invisível. Eu sei que não mereço, mas Gleb hesitou. Você acha que um dia a gente pode, pelo menos tentar? Antonina não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e tocou levemente o curativo no rosto do filho, onde a pele ainda estava arroxeada. A vida é feita de segundas chances, Gleb, disse finalmente. Mas elas não são de graça. Você vai ter que trabalhar por isso. Todos os dias. Um ruído na porta os fez virar a cabeça. Leônidas entrou com uma bandeja, 2 copos de chá fumegante e um prato de biscoitos caseiros. Acho que é hora de uma trégua, anunciou, colocando a bandeja sobre a mesa. E de um pouco de açúcar. Seu olhar passou de Antonina para Gleb, carregando uma mensagem silenciosa. Deixa ele tentar. Gleb pegou o copo com mãos trêmulas, como se temesse que fosse se quebrar. Antonina observou o vapor subir entre eles, criando uma névoa frágil, como a esperança que começava a nascer naquele quarto. Talvez não fosse um recomeço. Talvez fosse só um primeiro passo hesitante em direção a algo que ainda não tinha nome. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia raiva. Só um cansaço profundo, e a semente de uma possibilidade. Talvez você consiga me chamar de filho novamente sem amargura na voz, a frase pairou no ar, pesada e sincera. Antonina refletiu. O coração de mãe clamava por abraçar, perdoar, consolar. Mas a razão lhe lembrava da traição, do quanto um perdão fácil poderia desvalorizar a lição aprendida. Não estou fechando a porta para você, Gleb, disse finalmente com voz firme, mas sem dureza. Mas estabeleço limites claros. Sem dinheiro, sem manipulações, só relações honestas. E você continua a terapia. Isso não é negociável. Gleb assentiu, os olhos baixos. Concordo. Contudo, uma pausa. Como dizia Coco Chanel, o perdão é a melhor vingança.
Um sorriso suave tocou os lábios de Antonina. E ela também dizia que aos 20 temos o rosto que a natureza nos deu, e aos 50, o que merecemos, retrucou Gleb, passando os dedos pelo próprio rosto marcado. Receio que eu tenha merecido algo bem feio. Aquele lampejo de autocrítica tão atípico no Gleb de antes, tocou Antonina mais do que todas as desculpas. Talvez as provações tivessem de fato mudado algo nele. Tomaram chá em 3, Antonina, Gleb e Leonid. A conversa, antes tensa, deslizou para planos futuros. E você, mãe? Perguntou Gleb. Vai voltar a dar aulas particulares? Não, balançou a cabeça. Tenho outros planos. Machin Ignatieva a convidou para colaborar no livro O Direito à Dignidade, Histórias da Idade Prateada. Ela coletaria relatos de idosos que enfrentaram injustiças. Além disso, completou Leonid com orgulho mal disfarçado, Antonina Sergeyevna começou um blog. Já são mais de 3.000 seguidores, a maioria idosos aprendendo a defender seus direitos. E combinei com a biblioteca do bairro, vou coordenar um grupo de apoio para aposentados 2 vezes por semana. Fez uma pausa. E me inscreve no curso de informática para idosos. Está na hora de dominar essas tecnologias. Gleb a encarou surpreso. Você mudou? Sim, respondeu ela simples. Mudei. E era verdade. A postura ereta, o olhar seguro, o corte de cabelo moderno no lugar do coque habitual, tudo falava de uma transformação interior. Diante de Gleb não estava mais a mulher que ele e os irmãos planejaram abandonar no Pinhal. Era outra Antonina, forte, sábia, consciente do próprio valor. Nos meses seguintes, sua vida ganhou um novo sentido. O blog Voz Prateada conquistou seguidores, e ela passou a ser convidada para palestras. A parceria com Machin avançava. Dezenas de histórias de idosos que reconquistaram sua dignidade já estavam registradas. O grupo de apoio na biblioteca cresceu para 30 participantes fixos, e lá mesmo Antonina ressuscitou as noites literárias de sua juventude. Com Leonid, a conexão se aprofundou, não um romance, mas uma amizade sólida, forjada por vidas difíceis e compreensão mútua. Passavam fins de semana em sua casa à beira do lago, onde ela ajudava no jardim e ele a ensinava os fundamentos da fotografia, paixão antiga. Os outros filhos foram mais lentos. Elisaveta ligou 2 meses após o julgamento, a voz incomumente submissa. Mamãe Kostya e eu gostaríamos de convidá-la para jantar, se você aceitar. Descobriu-se depois que Constantin, apesar do pedido de divórcio, dera à esposa uma última chance, com a condição de reconciliação total com a sogra. O marido de Elisaveta revelara-se mais principista do que ela. Paulo agiu com pragmatismo, enviou uma carta formal de desculpas e uma proposta de resolução amigável, interessado em preservar sua reputação nos círculos jurídicos. Antonina não rejeitou nenhum deles, mas manteve distância saudável. Estava aberta ao diálogo, mas sem autossacrifício, apenas com respeito mútuo. Aquela postura, inicialmente estranha para Elisaveta e Paulo, tornou-se a nova regra. Em março de 2024, Antonina celebrou seus 76 anos. Não em um apartamento vazio à espera de um telefonema, mas rodeada pelos novos amigos do grupo de apoio por Emma, Leonid e Gleb, este último, reconstruindo a vida passo a passo. Elisaveta enviou um cartão e um delicado jogo de chá, que ela usou na hora para servir os convidados. Paulo limitou-se a um cumprimento protocolar via secretária e um buquê de rosas brancas sem bilhete. Mesmo assim, era um progresso. À noite, quando os últimos convidados se foram, Antonina e Leonid ficaram na varanda da casa à beira do lago. O sol se punha, tingindo a água de dourado. Ela escrevia em um novo diário de couro, com suas iniciais gravadas, presente de Leonid. Aos 75, finalmente aprendi o essencial. Amar a mim mesma tanto quanto amei os outros. E isso não é egoísmo, é justiça. Leonid trouxe chá em xícaras fumegantes e sentou-se ao seu lado. Sabe, Antonina Sergeyevna, a velhice é como tudo na vida, disse sério. Questão de tempo. Ela riu. Você me lembra meus alunos do 8º ano, quando tentavam filosofar para escapar da prova. Observaram o pôr do sol em silêncio, saboreando a quietude. Naquele momento, Antonina sentiu uma harmonia rara consigo mesma, com o mundo, até com o passado, que apesar de todas as dores, a conduzir àquela liberdade interior. Sêneca dizia, a vida é longa se bem vivida, murmurou, os olhos no reflexo do sol na água. Então você tem uma eternidade pela frente, respondeu Leonid com ternura. Antonina sorriu, inspirando o ar fresco da primavera. Sua vida carregara dor e decepções, mas ali, no ocaso, ela encontrara o que sempre buscará. Não apenas o afeto alheio, mas o respeito por si mesma.
E isso era o dom mais precioso que o destino poderia oferecer.